Olá, amigos da República dos Santos. Aqui é Ricardo Pérez falando para vocês e aqui você não perde nunca. Mas o Santos Futebol Clube perdeu, apesar de ter feito um jogo que nos gerou uma pontinha de esperança. A gente não pode negar que esse resultado foi injusto para o Santos. O Santos jogando com o Fluminense no Maracanã foi um time superior ao Fluminense, né? A gente ainda percebe que falta um pouco de autoconfiança e não se pode negar que o resultado hoje foi garantido pela bela atuação do goleiro Marcos Felipe do Fluminense, que fez uns 2 ou 3 milagres em chutes do Marinho e algumas outras boas finalizações que o time do Santos conseguiu. O jogo começou muito equilibrado, né? O time do Fluminense atacando, mas o Santos também, o Santos não se encolhendo, voltou novamente. Isso vai ser uma característica, não adianta, não tem jeito. O Diniz gosta daquela besteira, para mim é uma besteira, porque aquele toque de bola para lá, toque de bola para cá, não dá chutão para frente. Eu acho que isso é uma coisa que é válida se você armar um esquema de atrair o adversário e lançar a bola antes do meio de campo, fazer alguma coisa, deixar os 2 caras abertos, um em cada ponta, para tentar armar um contra-ataque com um chutão daí. Agora, ficar tocando bola ali não adianta exatamente nada. A única coisa que toca a bola ali atrás que cria é chance do adversário roubar a bola e fazer gol, né? Infelizmente, eu acho que isso é o tipo de coisa que não funciona. O risco é muito alto e a relação custo-benefício é baixíssima. Aquilo irrita a gente como torcedor, deixa a gente nervoso. E outra coisa, talvez esse modelo de jogo tenha sido copiado do Barcelona, só que o Barcelona tinha praticamente 11 craques, 11 jogadores de muito toque de bola, de muito controle de bola. E é uma coisa que o Santos hoje não tem. Então o Santos não tem um time com 11 caras que saibam tocar bem a bola para poder correr esse risco. Vocês viram que várias vezes o Santos perdeu bola na saída de bola e criou boas chances para o Fluminense, não por mérito do Fluminense, sim por demérito do Santos. A gente não pode tirar o mérito do time do Fluminense, que marcou em cima. O time do Fluminense não permitia que o Santos ficasse tocando bola e obrigava muitas vezes aquele toque para lá e para cá, obrigava a terminar um chutão, que podia ter sido esse chutão no começo, não precisaria ficar 5 minutos para lá e para cá para depois dar chutão, porque o time do Fluminense marcou muito bem. As chances no primeiro tempo surgiram, algumas até boas. O time estava equilibrado, apesar desse negócio irritante de toque de bola, mas o time do Fluminense também estava bem no jogo. O time do Fluminense também criava algumas chances. O Santos se colocou numa situação inicialmente de esperar o Fluminense vir para tentar sair no contra-ataque, mas depois o jogo se equilibrou. O Santos teve um bom domínio do primeiro tempo e por algum momento o Fluminense ficou até um pouco perdido em campo, né? Com um time que eu acho que o time do Fluminense tecnicamente ainda é melhor que o time do Santos. Na média, o time do Fluminense é melhor que o time do Santos. Mas nem sempre o melhor faz as melhores jogadas, enfim. O Santos dominou uma boa parte do primeiro tempo. No finalzinho do primeiro tempo, o Fluminense conseguiu dar uma reequilibrada no jogo, mas alguns jogadores do Santos tiveram destaque, como o Pirani, que correu bastante, Marcos Guilherme, que se apresentou pedindo o jogo. Lamentavelmente, o Jean Mota não estava numa noite muito boa, perdeu muita bola, às vezes disperso, perdendo bolas que geraram contra-ataques para o Fluminense, o que é lamentável, né? Irritante para a torcida. Ele às vezes abusa e displicentemente perde a bola, além de não produzir nada, ainda cria situações de contra-ataque para o time adversário. Mas eu achei também esse zagueiro que estreou hoje, né? O Danilo Boza, um pouco inseguro. Normal, estreando no time grande como o Santos, no Maracanã, contra um time grande como o Fluminense, achei ele um pouco inseguro. Apesar que, como o Fluminense não criou grandes situações, ele não foi muito testado. No segundo tempo, o jogo continuou igual, os dois times iguais, mas o Fluminense, num lance infeliz do Felipe Jonathan, que talvez ele não precisasse nem ter tentado cortar aquela bola, infelizmente, num dos poucos ataques que o Fluminense, se não foi
acho que talvez o único, um ou dois ataques que o Fluminense deu no segundo tempo, o Fluminense saiu na frente com o corte errado do Felipe Jonathan, que propiciou o Nenê estar sozinho do outro lado da área. A bola veio bonita, o Nenê não vai perdoar um lance daquele e conseguiu acertar um belo chute saindo na frente. A partir daí o Fluminense simplesmente se resguardou e tentou garantir o resultado, coisa que até me chamou a atenção, porque jogando em casa e tendo um time relativamente superior ao Santos, o Fluminense foi totalmente dominado e a única coisa que o Fluminense fez no segundo tempo, principalmente depois do gol, foi se defender, se defender, se defender. E o Santos começou a ser mais ousado, o Santos começou a fazer o que eu sempre peço, que é tocar a bola e correr para receber, tocar e se deslocar, e começou a criar várias situações de gol. O Marinho perdeu um gol cara a cara, o Caio Jorge também perdeu outro cara a cara, o goleiro do Fluminense fez várias belas defesas, talvez tenha sido no final do frigir dos ovos o melhor jogador em campo. A partir daí dessa pressão do Santos, o Diniz colocou o Camacho, que me agradou, jogou muito bem. Para mim ele é infinitamente melhor que o Alisson, porque ele é um cara que sabe criar, ele é um cara que sabe carregar a bola, ele é um cara que sabe lançar, entendeu? Talvez não seja uma Brastemp, precise de sequência, mas tecnicamente ele é muito melhor do que o Alisson e provavelmente vai entrar no lugar do Jean Mota. Escutem o que eu estou falando. Provavelmente ele vai entrar no lugar do Jean Mota. Entrou o Camacho, a coisa estava tão favorável ao Santos que ele botou o Alisson para a zaga, botou o Camacho como volante, como primeiro volante, porque não tinha basicamente quem marcar, e tirou o Danilo Boza para entrar o Camacho. O Santos, os dois zagueiros ficaram sendo Luiz Felipe e Alisson. E ainda colocou o Lucas Braga na frente, né? No lugar do Jean Mota, puxou um pouquinho para trás, ficou na armação do jogo o Pirani, só o Pirani, e o Lucas Braga entrou na frente muito bem também. O Lucas Braga, para mim, recuperou a posição de titular, apesar que a gente não pode negar que o Marcos Guilherme fez uma boa partida, incomodou bastante a defesa adversária, foi um jogador que procurou o jogo, se apresenta, é um jogador que eu gosto, ele é veloz, mas se apresenta, corre de um lado para cá. Eu ouvi essa movimentação, essa troca de posições entre ele e o Marinho, que causou confusões na defesa do Fluminense. Eu acho que isso aí o Santos vai continuar fazendo, porque deu resultado. Só o que faltou basicamente para o Santos, né, nessa confusão toda, foi o capricho na finalização, porque bolas na cara do gol poderiam ter sido colocadas no canto, foram chutadas, mas 3 ou 4 bolas, não me lembro agora o número, foram chutadas na cara do goleiro. O goleiro bem colocado, defendeu, e mérito para o goleiro também, né? Demérito dos nossos avantes e mérito para o goleiro. O Fluminense continuou se defendendo, tanto é que depois ainda saiu o Pará e entrou o Madison, né? O Diniz chegou assim no final do jogo, tirou o Luiz Felipe, o outro zagueiro, e botou o Marcos Leonardo, quer dizer, Santos ficou praticamente sem zagueiro em campo, e o Felipe Jonathan que saiu, me enganei, o Felipe Jonathan que saiu para a entrada do Matos. Aquele menino que estreou também, o Vinícius Zanocelo, também se apresentou bem para o jogo, ainda precisa se localizar mais, se perder um pouquinho. Mas no frigir dos ovos, a gente não pode negar que o time do Santos teve uma boa evolução. Perdeu, verdade, perdeu, péssimo resultado, mas gerou ótimas perspectivas. A gente vê agora que o time pode ser que não seja tão ruim ou não fique tão mal quanto a gente no início do campeonato esperava, né? Vamos ver se esse menino Moraes entra na lateral e às vezes se torne pelo menos uma sombra para o Felipe Jonathan, e vamos torcer para que contra o São Paulo o Santos tenha a mesma postura de tentar vencer o jogo, mas criando situações, não esperando que elas caiam do céu. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Individualmente o time do Santos, o John no gol foi pouquíssimo
requisitado, mas quando foi esteve bem, não teve culpa nenhuma no jogo. O Pará bem na lateral, mas pouco ofensivo, né? Apesar que ele acertou um chute bem forte de fora da área, numa bola de primeira, que se aquela bola... Foi outra grande, agora me lembrei, foi outra grande defesa do goleiro Marcos Felipe. Danilo Bosa teve um pouco nervoso, mas não comprometeu. O Luiz Felipe foi bem no jogo, saiu às vezes para o jogo criando situações, né? O Madison jogou pouco tempo, não deu para se avaliar. O Alisson já tinha um cartão amarelo, foi para a zaga e foi pouco exigido, porque o time do Fluminense praticamente no segundo tempo não incomodou. Convém ressaltar que eu acho que o time do Santos terminou o jogo bem cansado, deu para perceber isso, né? Jean Mota, a mesma coisa de sempre, não fede nem cheira, ainda criou situações perigosas contra o time do Santos. Lucas Braga, que entrou no seu lugar, entrou bem, criou várias jogadas, tentou, se apresentou. É um jogador que não foge do jogo, não é uma Brastemp técnica, mas é um jogador que vai para dentro, chega com facilidade na linha do fundo e criou várias situações de gol para o Santos, que infelizmente os gols não aconteceram. Pirani foi bem melhor hoje do que nas outras partidas, criou várias situações, foi um jogador que tocou e se deslocou, foi um jogador que entrou na área, coisa que ele não estava fazendo. Parece que isso mudou a postura dele e criou situações. O Vinícius Zanocelo, que entrou no lugar dele, Zanocelo, nome é difícil, né? Se movimentou bem, não criou grande coisa, mas não comprometeu. Talvez seja uma promessa de futuro, de segundo volante. O Marinho se dedicou, correu bastante, criou algumas situações, mas ainda está faltando a confiança que sobrava no ano passado. Perdeu gols esse ano, que ano passado ele não perderia de jeito nenhum. Caio Jorge brigou bastante, se apresentou para o jogo, mas não teve a felicidade de sobrar nenhuma bola para ele. Marcos Guilherme, já falei que foi bem no jogo, gostei da atuação dele, e é um jogador que agora vai gerar uma dor de cabeça para o Diniz, para saber quem fica no time, se ele ou o Lucas Braga. Se ficar no banco, acho que ele vai ser um bom reserva para entrar no segundo tempo descansado, porque é um jogador de bastante velocidade. Bem, gente, foi isso aí. O Santos perdeu de 1-0 para o bom time do Fluminense, mas com perspectivas de melhora. O campeonato é muito longo, eu acho que a gente tem chance de melhorar. Vamos ver quanto o São Paulo. São Paulo também não vem muito bem, né? As coisas não vêm acontecendo para o São Paulo, assim como para o Santos. Vai ser um clássico dos desesperados esse, né, na próxima semana. Mas vamos esperar que o Santos tenha mais sorte. É isso aí. Esse foi o meu comentário na República do Santos. Deixe o seu comentário aqui, participe comigo. Eu gosto quando vocês mandam as vossas opiniões, sem briga, sem discussão, sem agressão, sem palavrão, com respeito, porque a República do Santos é um ambiente de família, né? Um abraço do Ricardo Pérez e até depois do jogo contra o São Paulo. Valeu!